Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Carminha Carpintero, que é médica, sanitarista em Campinas, São Paulo, e falar sobre a evolução dessa terceira onda da pandemia aqui no Brasil. O companheiro Olavo Brandão, da executiva do PT do Rio de Janeiro, comenta pra gente o cenário eleitoral carioca, mas também as recentes declarações de Eduardo Paz e as perspectivas para as eleições de 2022. E ouvimos ainda a companheira Ivonete Cruz, da CNTE e também do Sintese, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe, sobre as eleições do sindicato e as perspectivas da luta na educação em 2022. E, companheirada, a gente começa a edição de hoje do podcast escutando a companheira Carminha Carpintero, que é médica sanitarista, militante do PT em Campinas, São Paulo, e também professora convidada do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Pedimos que a Carminha falasse para a gente sobre a situação da pandemia, essa terceira onda, agora da variante Ômicron, tem feito os casos no país inteiro voltarem a crescer imensamente, tanto no número de contágios, mas também na quantidade de óbitos. Nesse momento no Brasil, a situação é semelhante àquela que nós estávamos praticamente em setembro ou outubro de 2021, com uma enorme quantidade de casos e também de óbitos todos os dias. O Brasil vive hoje a terceira onda da epidemia que assola o mundo desde 2020. E há estudos que mostram que a Ômicron é muito mais contagiante e menos letal. Nós estamos vendo no Brasil, na última semana, que atingimos e ultrapassamos a marca das 1.000 mortes diárias. Os profissionais que estão nos hospitais e pronto-socorros nos dizem que essas mortes estão ocorrendo em pessoas não vacinadas ou com a vacinação incompleta. Mas temos poucas estatísticas comprovando isso. Em minha opinião, os governos estão falhando em apostarem na vacina como única forma de enfrentamento. A vacina é, sem dúvida, a principal estratégia, mas não pode ser a única. Não está havendo uma política de distribuição de máscaras eficazes para diminuir a contaminação. Não há ainda testagem em massa, não se enfrenta o grande problema dos transportes coletivos, seu número insuficiente e pouca priorização. Já há estudos mostrando que os motoristas e cobradores estão dentro da categoria com maior número de óbitos nas ondas anteriores. Há necessidade de limitar fortemente também a realização de eventos com grande concentração de pessoas. E com exceção do já anunciado não realização do carnaval, os shows e festas continuam acontecendo com grande divulgação. Também a comunicação é insuficiente, não é uma comunicação em massa que enfrente as falas negacionistas. Por fim, a política de recursos humanos, até agora, não tem valorizado os profissionais que estão na linha de frente. Não tem valorizado também os profissionais da atenção básica, responsáveis por acompanhar e seguir o grande número de pessoas em casos leves. Não se enfrentou dignamente a reposição de pessoal, a contratação de novos profissionais, para que dê um pouco mais de alívio para esses profissionais que estão trabalhando já esgotados, cansados e totalmente desanimados. Sobre a vacinação das crianças. Elas estão voltando às aulas, ainda com grande parte sem vacinar. Observamos um esforço real dos governos municipais, responsáveis pela operacionalização das vacinas. Esse esforço grande para atingir rapidamente coberturas, mas há falhas nessa estratégia. A comunicação é ineficiente, não se enfrenta diretamente as bobagens ditas pelos presidentes, seus ministros, responsáveis pela saúde, como no caso da nota técnica, que refere a vacina como experimental, sem suficiente comprovação científica e, mais uma vez, exaltando a cloroquina. Não podemos esquecer que as crianças estão voltando com apenas uma dose de vacina,
sabidamente insuficiente para proteger adequadamente. É necessário, então, uma política robusta de vacinação em todos os municípios, uma campanha corajosa de enfrentamento de mentiras e falas negacionistas e uma estratégia combinada de ocupação de salas e talvez outros espaços públicos. Mas, para isso, é necessário, sem dúvida, uma maior valorização de professores e profissionais da educação para a recuperação salarial e contratação urgente. Valeu, Carminha. Obrigado pelo teu informe. Sempre muito bem-vinda aqui no podcast, companheira. E, pessoal, mesmo que a gente esteja só começando o mês de fevereiro, os debates eleitorais estão a todo vapor. Na última sexta-feira, eu comentei aqui o cenário sobre Pernambuco. E hoje a gente vai escutar o companheiro Olavo Brandão, que atualmente é secretário de Formação Política do PT do Rio de Janeiro. E a gente perguntou para o Olavo qual que é o cenário nesse momento, porque ao longo dos últimos dias a gente viu publicações, por exemplo, do vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, falando sobre a possibilidade de gestos rumo a o Eduardo Paes. E agora o Eduardo Paes falando que o Lula está de salto alto no Rio de Janeiro ao falar do apoio a Marcelo Freixo, do PSB. Bom, para falar dessas e outras questões, a gente escuta agora o companheiro Olavo Brandão. Olá, amigos e amigas, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, conduzido por nosso querido companheiro e dirigente combativo Patrick Araújo. Aqui quem fala é Olavo, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro e da Direção Estadual da Articulação de Esquerda. Eu vou abordar aqui um pouco a situação do Rio de Janeiro, especialmente as posições do prefeito da capital, o Eduardo Paes, atualmente filiado ao PSD, já foi filiado ao PMDB, já foi filiado ao PSDB, já foi oposição ao governo Lula e ao PT, já foi base aliada do governo Lula, Dilma e o PT. Essa figura típica da política brasileira que muda de vários partidos. Em que pese, ele nunca mudou a sua ideologia, em especial no que diz respeito ao neoliberalismo. Eduardo Paes, nesse sábado, deu uma entrevista, ou foi publicada a entrevista que ele deu ao Valor Econômico, onde ele diz que o presidente Lula é irrelevante eleitoralmente no Rio de Janeiro e que está de salto alto, porque quer governador, presidente da República, senador, quer todos os cargos, digamos, em disputa, os cargos majoritários. Essa declaração, digamos, do Eduardo Paes, ela vinha já numa crescente na última semana, principalmente depois que o Lula, em entrevista à Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, uma rádio com muita audiência popular, mais uma vez declarou que o PT aqui no Rio de Janeiro vai fazer uma aliança e apoiar para governador o Marcelo Freixo do PSB. Depois disso, o Eduardo Paes intensificou um conjunto de movimentos claramente em oposição a Lula, ao PT e ao próprio Marcelo Freixo. Bom, o movimento que o Eduardo Paes fez após a declaração do Lula, que na minha avaliação está mais para chantagem e criar uma confusão, mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, foi na verdade se aproximar do PDT, especialmente se aproximar do Rodrigo Neves, que é pré-candidato a governador pelo PDT no Rio, e ao mesmo tempo se aproximar do Ciro Gomes, né? E ele fez isso com iniciativas concretas, tanto declarações na imprensa, como reuniões com Rodrigo Neves, Carlos Lupe, e também no sábado ele levou o Ciro Gomes para fazer uma análise de conjuntura para o seu secretariado. O que merece até um comentário, porque, como eu disse, o Eduardo Paes é um neoliberal convicto, tradicional, e com todas as críticas que a gente possa ter o Ciro Gomes, não dá para dizer que sua plataforma, suas posições econômicas são neoliberais. Então, achei o cúmulo do oportunismo, elogios de ambos os lados, inclusive elogios do Ciro Gomes ao secretário de Fazenda do Eduardo Paes, o deputado federal Pedro Paulo, que é um dos responsáveis, ou melhor, é autor da lei que proibiu reajuste para servidor público, que é autor da lei de recuperação fiscal dos estados, onde os estados são obrigados a justamente atacar e desmontar serviço público, tem que privatizar empresas. Então, é o típico oportunismo da política brasileira. O que foi publicado
suposto ou possível acordo do Eduardo Paes com Rodrigo Neves para o governo do Estado, primeiro teria um compromisso, de fato, com a campanha do Ciro Gomes, e sim o acordo para o governo do Estado. E, na verdade, o compromisso é o seguinte: eles continuarem conversando, o PSD, liderado pelo Eduardo Paes, conversando com o Rodrigo Neves e Carlos Lupe, sobre quem tiver melhor nas pesquisas, Rodrigo Neves ou Felipe Santa Cruz, ser o candidato a governador. Eu acho que tem muito de aposta do Eduardo Paes que o Felipe Santa Cruz possa superar nas pesquisas do Rodrigo Neves, e não me surpreenderá se o Eduardo Paes der um cavalo de pau ou mesmo trair esse acordo com o Rodrigo Neves. Por quê? E aí eu quero dizer uma das principais razões do movimento do Eduardo Paes contra o Marcelo Freixo, a governador. O Eduardo Paes tem como sua prioridade o seu projeto pessoal de concorrer a governador do estado em 2026. Então, para ele é fundamental que não esteja agora sentado em 2026 na cadeira de governador alguém que possa concorrer à reeleição. Essa é a motivação principal do Eduardo Paes contra o Marcelo Freixo. Neste sentido, os movimentos dele em direção ao Rodrigo Neves, no final das contas, gozam do mesmo problema, porque o Rodrigo Neves, se eleito governador, também vai poder concorrer à reeleição. E, de certa maneira, até o seu candidato, Felipe Santa Cruz, também, se for eleito, terá o direito de concorrer à reeleição em 2026. Então, tem uma equação no movimento do Eduardo Paes que as peças não casam pela motivação real dele com o Marcelo Freixo. E é importante dizer que, meses atrás, o Eduardo Paes, assim como o vice-presidente nacional do PT, Cláudio Castro, Washington Quaquá, ensaiou uma aproximação possível apoio ao Cláudio Castro. Eu estou entre aqueles que diz que o seguinte, que tem a seguinte leitura: o Eduardo Paes prefere o Cláudio Castro ser reeleito, porque ele será um governador que não poderá disputar a reeleição em 2026. Então, é um quadro melhor para quem quer tentar disputar o governo do Estado contra todo mundo que não terá, a priori, a máquina na mão. Eu vejo que, na verdade, apesar da maioria do PT do Estado dizer que a prioridade é Lula, eles têm outros interesses e outras prioridades reais. Vou explicar melhor para todo mundo entender. Há um senso comum ou uma ampla maioria que considera que o Marcelo Freixo é um candidato que vai para o segundo turno, mas que não é o melhor candidato para ser derrotado, por características de comportamento eleitoral do Rio de Janeiro nos últimos anos. Então, parte do PT quer tentar, na verdade, ganhar o governo do Estado e acha que, ao longo da campanha, um nome como Rodrigo Neves, por exemplo, pode ganhar o governo do Estado. Então, é uma inversão da prioridade, no final das contas. Não Lula, mas sim ganhar o governo do Estado se aliando com alguém que já foi do PT, diga-se de passagem, que Rodrigo Neves foi do PT e nutre, continua tendo boas relações, inclusive o PT participou do seu governo como prefeito em Niterói e participa do governo atual do prefeito que foi eleito pelo Rodrigo Neves em Niterói. Então esse é um componente. Um outro componente que, na minha opinião, outra variável, outra motivação, tem setores do PT que o Washington Quaquá expressa publicamente que, no final das contas, querem fazer alguns acordos com o próprio Cláudio Castro, usando do argumento e de uma engenharia de retórica de que o importante é ter palanques múltiplos para o Lula no Rio de Janeiro. Aí você doura a pílula, inventa argumento político, mas, na verdade, tem outros acordos e outros interesses colocados. E cabe aqui falar do André Siciliano, que está mais para essa lógica do Quaquá, mas é um cara, nesse ponto, muito disciplinado e muito fiel, digamos, ao que o Lula, de fato, apresentar. Bem diferente do Quaquá, que não tem compromisso com nenhuma decisão coletiva. Figura autoritária que faz o que quer na cabeça dele, não tem compromisso nenhum, nem com as posições que muitas vezes ele, digamos, ajuda ou apoia, mas, enfim, não tem nenhum respeito, compromisso com nenhuma decisão coletiva. Vide essa semana que foi tirar foto com o Rodrigo Neves, né, enquanto que o Lula publicamente tem falado do apoio ao Marcelo Freixo. Então, pessoal, esses são os componentes, digamos assim, para entender um pouco do cenário do Rio de Janeiro.
A maioria do PT, pelo menos da cúpula do PT aqui no estado do Rio de Janeiro, faz movimentos também ambíguos e contraditórios. Por que contraditórios? Porque a maioria aqui do PT diz que a prioridade é Lula. Bom, se a prioridade é Lula, vamos aos fatos. O Marcelo Freixo é o único nome ou pré-candidatura colocada que apoia publicamente e exclusivamente Lula, presidente da República. Rodrigo Neves propõe palanque duplo, Felipe Santa Cruz e Eduardo Paes não falam nada e, como eu já disse, pode ir para a terceira via. Dois, o Marcelo Freixo, entre essas candidaturas, lidera as pesquisas. E tanto o Rodrigo Neves como o Felipe Santa Cruz estão lá embaixo das pesquisas. Então, nessas variáveis e variáveis que dominam muito, em geral, as decisões dessa maioria do PT, não tem justificativa para não declararmos e não apresentarmos o apoio ao Marcelo Freixo, que, por sinal, ajuda, fortalece o diálogo nacionalmente com o próprio PSB. Valeu, Olavo. Obrigado, companheiro. Ainda em relação ao PT, hoje à noite, segunda, às 19 horas, tem reunião da Executiva Nacional do PT. Vai ser a primeira vez que vai ter reunião para debater oficialmente o tema da federação partidária. Ao menos é isso que está indicado. A primeira vez neste ano de 2022. A gente vai ter informes detalhados a partir da companheira Natália Sena na próxima edição aqui do podcast. E agora a gente vai escutar a companheira Ivonete Cruz, que atualmente está na CNTE e no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe, o Sintese, que vai passar por eleições muito em breve. Nós pedimos que a Ivonete fizesse um informe da situação da eleição do Sintese, um sindicato muito importante, o maior sindicato do estado de Sergipe, e também falasse das lutas, das perspectivas da educação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação para esse ano de 2022. Olá, eu sou professora Ivonete Cruz, sou presidenta do Sintese, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, sou dirigente da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e dirigente da CUT Nacional. Fazendo uma análise da conjuntura em que nós vivemos e dos desafios que nós temos para 2022, eu diria que nós vivemos em tempos de golpe e de guerra desde 2016, quando o Brasil vem vivendo um processo de vários golpes. O golpe que começou com o impeachment da presidenta Dilma, seguido pelo golpe da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a eleição fake news de Bolsonaro. Esse conjunto de golpes foi construído na perspectiva do desmonte do Estado brasileiro, do desmonte de conquistas importantes dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu diria que o processo tem sido construído de contrarreformas, tem desmontado os direitos da classe trabalhadora, fazendo com que soframos um retrocesso de um século de lutas e conquistas na história da classe trabalhadora. Um dos grandes ataques que sofremos logo após o golpe afetou prioritariamente a educação, quando, no Plano Nacional de Educação, na sua meta 20, coloca a necessidade de dobrar o investimento em educação pública, chegando até 10% do PIB até 2024, o que a gente tem vivido é um corte de recursos na educação pública, na educação superior. Então, a gente vive um retrocesso muito grave no processo de financiamento da educação pública, junto com um processo de privatização e mercantilização da educação. Nós tivemos a reforma da Previdência, que tirou do sonho dos trabalhadores e trabalhadoras de uma aposentadoria. A reforma trabalhista, que extinguiu direitos importantíssimos das leis dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi aprovado em 2017 e está em processo de implementação uma reforma do ensino médio que representa o desmonte da educação básica, representa o desmonte da educação na perspectiva da formação integral dos estudantes e uma educação voltada para atender o modelo mercantilista, capitalista, para atender aos interesses do capital. O modelo de reforma do ensino médio que está posto é para atender aos interesses do capital
e há um profundo processo de desprofissionalização da profissão do professor. Então, essa reforma do ensino médio ela é muito grave e ela vem sendo implementada a passos largos. Nós vivemos o ano passado e segue como grande desafio para 2022 não deixar ser aprovada a reforma administrativa, a PEC 32. Essa reforma representa definitivamente o fim do serviço público. Diante dessa conjuntura, nós temos ainda para esse ano a luta pela valorização do magistério dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, com a implementação do reajuste do piso de 33,23, que o presidente da República diz ter sido uma doação dele. Não foi. O reajuste de 33,23 é o que determina a Lei do Piso Salarial Nacional, no seu artigo 5º de 2008. Então, nós temos muitos desafios pela frente. E diante desta conjuntura, como tem atuado o Sintese, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Sergipe? Atuamos fortemente, junto com a CUT Sergipe, na construção das greves gerais, contra o golpe, contra a reforma da Previdência, contra a reforma do ensino médio. Estivemos juntos com companheiros e companheiras do serviço público, federal, estadual e municipal, participando das ocupações em Brasília durante o ano de 2021, tanto no aeroporto de Brasília como no Congresso Nacional, para impedir que fosse colocada em pauta a reforma administrativa. Foi uma conquista nossa. Para esse ano, precisamos continuar nos organizando para que a PEC 32 não seja aprovada e precisamos construir muita luta. O Sintese é um sindicato que tem na sua base professores da rede estadual, professor de todas as redes municipais, com exceção a do município de Aracaju, professores aposentados e aposentadas. Temos grandes desafios pela frente para garantir, primeiro, a revogação do desconto dos 14% dos aposentados, que vem sendo uma política de morte do governo do Estado, pela luta do reajuste do piso, como manda a lei, e pela luta da retomada da nossa carreira. Teremos que enfrentar grandes lutas e grandes batalhas em todos os municípios para fazer valer a lei do piso. E seguir na luta contra a implementação do ensino médio autoritário, antidemocrático e que tem como perspectiva destruir a educação brasileira. A educação brasileira e sergipana, já que está sendo implementada a passos largos também aqui no estado de Sergipe. Então, temos muitos desafios pela frente. Em meio a essa conjuntura de muitos desafios, de golpe, de desmonte, vivemos a pandemia. Tivemos que, em meio a todo esse processo, fechar o sindicato, entrarmos em isolamento, construir uma greve pela vida, continuar lutando pelas condições do retorno das aulas presenciais com segurança, com vacina, com testagem, com distanciamento, com cuidados de higienização. Em meio a todas as lutas, fechamos o sindicato, mas não paramos de fazer luta. Construímos lutas virtuais e lutas presenciais, mesmo sabendo dos desafios que era estar em processo de atividade de luta em plena pandemia. Resistimos e vencemos, e estamos vencendo. Para 2022, nós temos mais um grande desafio, são as eleições do Sintese. No mês de março, de 21 a 25 de março, nós estaremos realizando as eleições que vai eleger os dirigentes do Sintese, para a direção executiva, para o nosso conselho fiscal e para a coordenação das nossas 7 subsedes. E, nesse sentido, para a direção executiva, nós estamos apresentando a chapa Esperançar e Lutar. Estará encabeçando esta chapa o companheiro Roberto Silva, um camarada extremamente competente e preparado para estar nesse cargo. Roberto Silva é presidente da CUT, é vice-presidente do Sintese e, não tenho dúvidas, hoje é uma das pessoas mais preparadas para estar à frente do Sintese. Estará ao lado dele, na cabeça de chapa Esperançar e Lutar, a companheira Ivônia, professora, também dirigente da CUT Sergipe, militante, histórica de luta e de resistência. E junto com o companheiro Roberto e com a companheira Ivônia, um grupo de militantes, de professores e professoras, que nunca abandonaram a luta, que nunca deixaram o Sintese, que sempre estiveram à frente desse sindicato de luta e de resistência. Então, encerro dizendo: professores e professoras de Sergipe,
No período das eleições, vamos exercer a democracia, elegendo a direção executiva do Sintes, o seu conselho fiscal e as coordenações das suas subsedes, e eu, professor Ivonete Cruz, que hoje estou na condição de presidenta dessa entidade. Voto e vou pedir o voto para a chapa Esperançar e Lutar, porque acredito nesse grupo e sei que tem condições para enfrentar todos os desafios que teremos pela frente, tanto na conjuntura nacional como na conjuntura estadual e nos municípios. Avante, companheirada, até a vitória. Valeu, Ivonete. Obrigado pelo teu informe, companheira. Muita força aí nessas eleições e nas lutas. Pessoal, a gente encerra a edição de hoje do podcast registrando nossa total solidariedade ao companheiro Renato Freitas, que é vereador na cidade de Curitiba, no Paraná, e a todos os militantes que estavam junto com o Renato no último sábado, dia 5, realizando uma importante manifestação em memória de Moise Kabagambe e de Durval Teófilo Filho, ambos recentemente assassinados de forma brutal. Renato e militantes do movimento negro realizaram um ato pacífico e estão sendo injustamente acusados de terem atrapalhado uma missa, algo que não é verdade. Eles simplesmente fizeram uma manifestação pacífica em uma igreja vazia, falando da importância da luta contra o racismo e da defesa da vida. Toda a solidariedade ao Renato e a luta contra as mentiras e as fake news espalhadas contra ele e os militantes que resistem e que lutam todos os dias em defesa da vida.